Olá, turma do segundo EJA, tudo bem? Vamos retomar as nossas atividades aqui agora, segundo PET, semana 1 e 2. Começando com o reino Monera, especificamente bactérias. Reconhecendo a estrutura de uma bactéria no seu interior, está o material genético, DNA, percebe que ele está disperso, espalhado no citoplasma, porque essa célula não tem aquela membraninha que envolve o núcleo, carioteca. Logo é classificado como ser procariota ou procarionte. Envoltório mais externo, parede celular. Mais interno, membrana plasmática. Toda célula tem membrana plasmática, viu? No seu interior, esse espaço é o citoplasma, toda célula tem citoplasma. Ribossomo, onde ocorre a produção de proteína. Mesossoma, local que contém enzima que realiza a respiração da célula, ok? Quanto à sua forma, se arredondada ou cilíndrica, é classificada como coco. Se em dupla, 2 a 2, diplococo. Em filamento, streptococcus. Em cachinho, estafilococcus. Quando longa, em curva ou em espiral, espirilo. Se em forma de bastão, bacilo. Se em forma de vírgula, vibrião. Ok? Quanto à reprodução, quando uma única célula, por si só, multiplica o seu material genético e divide em duas, geneticamente iguais, reprodução assexuada, por cisparidade ou divisão binária. É um processo de clonagem, ou seja, cópia de si mesmo. Do outro lado, duas bactérias, trocando material genético. Essa célula fornece para essa parte do seu material genético, repassando para os descendentes material genético das duas. O processo é sexuado. Aqui há uma recombinação genética. Os indivíduos são diferentes geneticamente entre si. Por isso a reprodução é sexuada por conjugação. Ok? Atividade 1, primeira semana. Questão de número 1. As bactérias são seres vivos que, na maioria das vezes, são associadas a doenças e decomposição da matéria orgânica, como forma de alimentos. Entretanto, sabemos que elas também são úteis aos seres humanos. A respeito da estrutura desses seres, marca alternativa que não indica uma característica presente em bactérias. Letra E. Bactéria não possui membrana plasmática. Errado. Todas as células têm membrana plasmática. Bactéria possui sim membrana plasmática. Portanto, esta não condiz com as características das bactérias. Ok? Letra A. Podem ser autótrofos ou heterótrofos. Correto. Possui material genético, DNA. Correto. Apresenta parede celular. Correto. São procariontes. Correto. Questão 2. As bactérias são classificadas de acordo com a sua forma. Elas podem apresentar forma esférica, de bastonete, de vírgula, entre outras. As bactérias com forma esférica e de bastonete são chamadas de esférica, coco, bastonete, bacilo. Ok? Letra B é a resposta. Questão 3. Marca alternativa que indica uma estrutura ausente em todas as bactérias. Provavelmente vai aparecer o quê? Membrana nuclear eucarioteca. Elas não têm, portanto, o núcleo não está definido. Questão 4. Assinala a alternativa correta. As bactérias reproduzem-se geralmente por divisão binária, uma forma assexuada de reprodução, pela qual uma única bactéria pode originar um clone, ou seja, uma população de bactérias idênticas. Correto? Corretíssimo. Vamos ver as demais, por que não? Letra B. As bactérias e algas cianofícias distinguem de todos os outros seres vivos porque não possuem carioteca envolvendo material nuclear. Sim, até aqui tudo bem. Isto é, são eucariontes. Errado, são procariontes. Ok? C.
As bactérias só vivem isoladas, errado. Elas formam colônias, agrupadas também, tá? Letra D. Em algumas espécies de bactérias, observa-se o fenômeno da conjugação, isto é, um tipo de reprodução assexuada, errado. Conjugação, reprodução sexuada. Letra E. As algas cianofísias assemelham-se às bactérias, porém são heterótrofos, errado. As algas são autótrofos. 5. Cite exemplos de duas doenças causadas por bactérias, citando também a forma de contaminação e prevenção. Pessoal, coloquei algumas, só que você pode pegar outras, tem outras opções. Tuberculose, como se contamina? Transmissão por gotículas contaminada, liberada pela tosse, pelo espirro ou pela fala, né? Prevenção, vacina, BCG. Tétano, contaminação. Contato, você tendo um ferimento, tendo contato com objeto, solo contaminado, com um bacilo, bactéria causadora do tétano, você vai se contaminar. Prevenção, vacinação também, tá? Aqui, muitas das vezes ocorrem perfurações com objetos pontiagudos contaminados. Então, quanto menor o orifício, a lesão, melhor para a bactéria, porque essas bactérias são anaeróbias. Elas evitam o contato com oxigênio. Então, ferida aberta, normalmente elas têm dificuldade em proliferar. Se a ferida é fechada, beleza, elas se escondem do oxigênio e ali se multiplicam. Aí desenvolve a doença, nós chamamos de tétano, ok? Você poderia estar citando aqui, além dessas duas, né? A pneumonia, meningite meningocócica, cólera, botulismo, entre outras. Bom, próximo assunto aqui, reino protista, especificamente protozoários. Vamos ver as suas principais características. Eles são eucariontes porque são portadores de uma membrana nuclear eucarioteca. Logo, o seu núcleo está definido, organizado. Eles são unicelulares porque são formados por uma única célula. Heterótropos porque não produz seu próprio alimento. Vida livre porque existem espécies não parasitas, principalmente no meio aquático, e algumas formas parasitas, inclusive do homem, né? Reprodução predomina assexuada por sexualidade, semelhante às bactérias, podendo fazer também sexuada por conjugação. Quanto à classificação, leva-se em consideração a estrutura de locomoção. Se é portador de flagelo, é um flagelado. Exemplo, tripanossoma, causador da doença de Chagas. Se portador de cílios, são esses peluzinhos em torno da membrana, ciliado. Exemplo, paramécio, né? Vida livre. Se portador dessa estrutura, que é uma projeção da membrana plasmática com o citoplasma, ou melhor, nós chamamos aqui rizóptero, né? Que é a forma ameboide, exemplo, ameba. Se não tem qualquer estrutura de locomoção, nós chamamos de esporozoário. Exemplo aqui o plasmódio, causador da malária. Então, você tem aqui essa estrutura que nós chamamos de pseudóptero, significa falsos pés, que usa tanto para locomoção, também para captura de alimento. Então, essa célula engloba o alimento, leva para dentro do vácuo digestivo, e aqui ocorre a digestão intracelular. Em espécies de água doce, exemplo paramécio, pode aparecer aqui um segundo vacúolo, chamado vacúolo contrátil ou pulsátil, que ele utiliza para eliminar o excesso de água, manter o equilíbrio de água dentro da célula. Então, guardem isso. Se vacúolo digestivo, faz a digestão intracelular. Se vacúolo pulsátil ou contrátil, elimina o excesso de água, ou seja, mantém o equilíbrio de água dentro da célula. Aqui o que nós falamos, né, da classificação, porquê dos nomes, relacionado à estrutura de locomoção. Ameboides, portadores de pseudópteros, são os rizópteros, né? Flagelado, portador de flagelo, ciliado contém os cílios, esporozoário não tem qualquer estrutura de locomoção. Vamos às atividades, semana 2, primeira questão.
Os protozoários são um grupo de organismos heterotróficos, se chama também de heterótrofos, né? Que não constitui uma categoria taxonômica válida. Didaticamente, muitos autores dividem esse grupo baseando-se principalmente na forma de locomoção. No grupo ameboide ou risópode, por exemplo, os protozoários locomovem-se graças a expansões citoplasmáticas chamadas de, lembra-se, pseudópodes, significa falsos pés. Letra C é a resposta. Questão 2. Algumas doenças graves são causadas por protozoários, como a doença de Chagas, que é causada pelo parasita causador da doença de Chagas, chama-se Trypanosoma cruzi. Letra A é a resposta, ok? 3. Em protozoário de vida livre, como a Amoeba proteus, existe o vacúolo contrátil, que nós chamamos também de vacúolo pulsátil, cuja função é liberar ou eliminar o excesso de água de dentro para fora da célula, mantendo o equilíbrio de água, tá? No meio intracelular. Letra A é a resposta. 4. Considere as seguintes afirmações referentes aos protozoários. Item 1. Considerando-se o nível de organização dos protozoários, pode-se afirmar corretamente que são seres acelulares. Errado. Eles são celulares, unicelulares, formados por uma única célula. Portanto, não cabe a palavra acelular. Item 2. Pode-se afirmar corretamente que os protozoários são seres heterótrofos e procariotas. Errado. São eucariotas, portador de uma membrana nuclear eucarioteca, né? Com núcleo definido. Item 2 também não serve, está errado. Item 3. O protozoário causador da malária no homem é o parasita plasmódio, correto. Então, o protozoário que causa malária pertence ao gênero Plasmodium. Correto e corretíssimo, letra B. Item 3 está correto. 5. Apresente duas doenças causadas por protozoários. Cite também contágio e prevenção. Pessoal, coloquei doença de Chagas e malária. Poderia ser outra, né? Doença de Chagas tem um vetor, o barbeiro. Como que ele transmite? Ele suga a pessoa e defeca. Ao coçar, fezes do barbeiro contaminado com o tripanossoma entra em contato com o sangue e penetra na corrente sanguínea migrando para os órgãos, principalmente o coração, podendo ser outro tipo, intestino, esôfago, assim por diante. Como você pode analisar a ingestão de alimentos contaminados? Isso já ocorreu no nosso país, através de caldo de cana, suco de açaí, né? Então, pode ser que esse alimento contenha o parasita e a ingestão também pode ser outra forma de contaminação. Ou ainda por transfusão de sangue ou transplante de órgãos contaminados, tá? Então, a prevenção se dá principalmente combatendo o vetor barbeiro. Você pode eliminar com inseticida, colocando telas em portas e janelas, evitando casa de pau a pique, né? Construindo casa de alvenaria e assim por diante. Evitar a transfusão com sangue contaminado, transplante de órgão contaminado também, outras formas de evitar a doença. Malária também tem um vetor, que é um mosquito do gênero Anopheles. Então, a fêmea do mosquito, ao picar, transmite o parasita, que é o plasmódio, né? Como evitar? Combate o vetor, mosquito transmissor, com inseticida, telas em portas, janelas, uso de repelente, assim por diante. Eu poderia estar citando aqui a amebíase, causada pela ameba, ingestão do cisto por água, alimentos contaminados, giardíase, causada pela giardia, ingestão do cisto por água, alimentos contaminados, tricomonias, causada pela tricomonas, principalmente através do ato sexual, tricomonas vaginalis, leishmaniose, tem um vetor que transmite a leishmania, né? Que é o mosquito palha, assim por diante. Bom, pessoal, aqui encerramos mais uma etapa de nossas atividades, né?
Aguardo vocês em uma próxima, semana 3 e 4. Agradeço a sua paciência. Fique bem. Um abraço. Até a próxima.